Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia, todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Quero compartilhar nessa manhã com os meus amados irmãos sobre as marcas de um cristão vencedor. Nós vamos buscar a base bíblica em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo de número 39. Então vamos ler a santa palavra de Deus. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém para a santa palavra de Deus. Graças a Deus por essa palavra. As marcas de um cristão vencedor. O assunto do texto que acabamos de ler fala pelo menos de 4 coisas importantes. Primeiro, fala da impossibilidade da nossa separação do amor de Deus em Cristo. Paulo fala: nada pode separar o ser humano depois de eleito, salvo por Cristo Jesus. Jamais essa pessoa pode ser separado do seu amor. Somos eleitos e estamos dentro do plano de redenção de Deus em Cristo, né? Quem lê a Bíblia Sagrada e conhece de toda a história da redenção, sabe que depois que nós temos consciência da obra expiatória de Cristo no Calvário, temos certeza de salvação, estamos dentro desses eleitos em Cristo pela obra expiatória e vicária de Cristo no Calvário. Nossa eleição é comprovada pela própria morte de Cristo e pela sua ressurreição. Quando a nossa fé está atrelada, associada a esse processo, nossa salvação é garantida. Então, nós vamos falar agora sobre as marcas de um cristão vencedor. Em que princípios bíblicos nos firmamos para ter uma mente vencedora? Primeiro lugar, quando nos convertemos a Cristo, saímos da condição de criatura e passamos para a condição de filhos de Deus. O ser humano nasce numa condição de criatura e só se torna filho de Deus por uma intervenção sobrenatural. Jesus conversava com um fariseu chamado Nicodemos e ele tinha uma dificuldade grande de entender as coisas eternas. Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem pode entrar no reino dos céus. A salvação, ela passa por um processo de regeneração. A salvação é uma ação sobrenatural do Espírito. Por isso Jesus disse: é preciso nascer da água e do Espírito. A água é esse momento visível do batismo, quando nós, depois de termos nos convertido por uma ação sobrenatural do Espírito, fazemos o nosso batismo na igreja visível, como resposta à conversão que já se deu na dimensão do Espírito por uma ação sobrenatural. Segundo lugar, o que nos faz ter uma mente vencedora, segundo a base bíblica, ao nos tornarmos discípulos de Cristo, passamos por uma verdadeira metanoia. O que é metanoia? Metanoia é a palavra grega que ela diz respeito à nossa conversão em Cristo Jesus. Metanoia que nos leva a uma transformação total da nossa mente, transformação das nossas atitudes. Metanoia é mudança de rumo, é mudança de direção, é uma mudança de 180 graus em relação ao convite de Jesus para a salvação. Tudo isso é metanoia, e quando nós nos tornamos discípulos de Cristo Jesus, passamos por essas transformações. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo,
diz a santa palavra de Deus. Terceiro lugar, porque temos uma mente vencedora. Que base bíblica nós temos? Somos absorvidos pelo tribunal de Deus de todas as nossas ofensas, dos nossos pecados, pela morte expiatória e vicária de Cristo no Calvário, já falei isso. O capítulo 8, que se deu a leitura da passagem que lemos há poucos instantes, no versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o apóstolo Paulo na leitura que fizemos, né? Deus está do nosso lado, não tem inimigo, não tem o nosso maior adversário, que é o diabo, que possa nos acusar diante de Deus de uma maneira tal que nos separe do seu próprio amor. Estamos presos ao amor de Cristo por um ato de eleição, de predestinação e vocação. Somos vocacionados para a salvação pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quarto lugar, para nós cristãos, os sofrimentos não têm a última palavra, diz o apóstolo Paulo. Vamos ler o versículo 35 e versículo 36 para afirmarmos este princípio. Nem os sofrimentos não têm a última palavra para nós cristãos. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O sofrimento não tem a última palavra, porque não foi para Jesus a última palavra também. Jesus venceu a morte. A ressurreição de Jesus é a morte da própria morte. Ele venceu a morte. Paulo, dizendo sobre a ressurreição de Jesus, disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força? A morte foi detida pela ressurreição de Cristo Jesus. Nós vamos passar por essa primeira morte, porque a Bíblia fala: e o pó voltará para o pó de onde veio, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Será assim para todos nós, cristãos. A morte não tem a última palavra sobre nós, porque Jesus venceu a morte e nós somos eternos em Cristo Jesus. Nossa mente vitoriosa vem do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A prova disso é o capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso, temos uma mente de pessoas vencedoras, a mente de um cristão vencedor. Ela vem desses princípios da Bíblia Sagrada. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A morte não tem a última palavra sobre nós. A última palavra sobre nós é a ressurreição dos mortos, baseada na própria ressurreição de Cristo Jesus. Nós fomos absorvidos no tribunal de Deus das nossas ofensas e pecados pela redenção de Cristo Jesus na cruz, quando derramou o seu sangue e ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna. Tudo isso é motivo de termos uma mente vencedora. Outras marcas que faz do cristão uma pessoa também vencedora. Você e eu nascemos para vencer e não podemos admitir na nossa mente outro pensamento que não seja a vitória. Sabe por quê? Porque nós temos Jesus no nosso coração. E que tem Cristo no coração. A vitória já é garantida antecipadamente pela fé que nós temos nele. Ele venceu a morte. Nós iremos vencer também, porque Deus é eterno e eterna é a sua igreja, os seus eleitos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem pensa dessa forma é determinado, é ousado, é confiante tão somente nas promessas do Senhor e tem disposição para vencer qualquer tipo de vírus que venha nos incomodar ainda nesta vida. O vencedor não vive esperando a aprovação das pessoas naquilo que ele quer realizar em sua vida. Pelo contrário, aquilo que ele realiza porque já colocou em oração na presença do Senhor. Tiago, falando repreendendo um certo homem no capítulo 4 de Tiago, ele repreende um homem que disse: amanhã eu vou para tal cidade, vou negociar, vou passar um ano lá e terei lucro. Tiago repreende esse homem, dizendo assim:
quando fores fazer uma empreitada, diga no seu coração: se Deus quiser, farei isto ou farei aquilo, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. O cristão vencedor sabe dar sentido para tudo que acontece em sua vida. Sabe por quê? Porque o sentido da vida para o cristão é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e sou a vida. A nossa vida só tem sentido porque o sentido da vida para nós é Cristo Jesus. Ele morreu, ressuscitou, está glorificado à destra de Deus Pai. E um dia, quando se der o arrebatamento da igreja, estaremos junto com Ele, vivos para toda a eternidade. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até segunda-feira, se Deus nos permitir.